Pessoal, meu nome é Thiago Prado e sejam bem-vindos aos amantes dos board games. Dessa vez sem a Fabi. O William saindo, mas também ela não gosta muito de ensinar os jogos. Pessoal, hoje é o primeiro vídeo que a gente vai fazer no canal aqui, ensinando como jogar um jogo. Esse é um vídeo meio especial, porque eu soltei um vídeo também no meu canal de aquarismo. Sejam bem-vindos a galera que está vindo por causa do aquarismo. Para quem não sabe, eu tenho um canal de aquarismo, montagem de aquários, como vocês estão vendo, já há 10 anos mais ou menos. E a gente montou agora esse canal de board game principalmente pro hobby. Então eu fiz um videozinho especial lá, porque tem muitos elementos de aquarismo nesse jogo. E agora eu vou ensinar, não só pra galera do aquarismo, mas para qualquer um, como jogar esse jogo. A gente comentou no primeiro vídeo do canal que eu queria trazer algumas coisas diferentes em relação ao que eu tava vendo que outros canais fazem. Uma delas é como ensinar a jogar jogos. Isso não só no canal aqui, mas normalmente quando eu vou ensinar um jogo para uma pessoa, eu tento fazer de uma maneira lúdica. Aproveito que eu tenho conhecimento um pouco de jornalismo e tal, e o jornalismo é justamente isso, pegar uma linguagem muito técnica e transformar em fácil acesso. Então o que eu vou tentar fazer aqui é justamente isso, transformar a linguagem do Finspan, esse joguinho muito divertido, em uma linguagem de fácil acesso para vocês aprenderem. Então deixa aqui nos comentários a opinião de vocês em relação ao que vocês acharam desse primeiro vídeo que eu estou mostrando como ensinar. Deem feedbacks, que eu posso dar melhorias para os próximos e tal. A ideia é sempre ser conciso e seguir uma lógica. A primeira é falar sobre o conceito, o que é o jogo. O segundo é como jogar. E o terceiro, uma simulação rápida para ver na prática como é que funcionam as mecânicas. Então, bora lá aprender um pouquinho deste joguinho, o Finspan. Bom, vamos lá. Primeiramente, agradecer ao Lorenzo e a Samantha que me emprestaram. Quando lançou o Finspan, que a gente já estava colecionando jogos e tal, eu fiquei com bastante vontade de jogar, achei ele muito bonito e tal, tem a parte do aquarismo, mas eu estava meio receoso ainda porque a gente estava com vários jogos que a gente estava querendo comprar e vários que foram se lançando e tudo mais, que estavam na prioridade da lista. Então eu não subi ao hype ao ponto de comprar o jogo no lançamento, apesar de ter ficado com vontade, e acabei priorizando outros jogos. O Brás, o Era da Inovação, que são jogos que eu tava com mais vontade de comprar, que talvez iam ser mais difíceis de achar depois e tal. Então, eu dei prioridade, então eu peguei emprestado esse. Eu ainda vou comprar em algum momento Finspan, é um jogo que eu gostei bastante, mas eu vou priorizar outros por enquanto. Em algum momento eu vou comprar o Finspan, então obrigado, Lorenzo Samanta. É isso, o que é o jogo Finspan, pessoal? O jogo Finspan, ele faz parte do universo Wingspan. Wingspan é um jogo de tabuleiro também, um jogo euro, e um jogo focado em aves. Você vai colocando aves e você faz pontuações a partir de diversas mecânicas envolvendo as aves. Esse jogo, ele pega o conceito Finspan, de você descer os animais a partir de cartas, você tem um tabuleiro próprio, só que o objetivo dele é um pouco diferente, ele não tem uma mecânica exatamente igual, ele tem as mecânicas próprias dele. O conceito principal do jogo é o seguinte, você é um mergulhador, e você sendo um mergulhador, você quer descer e pesquisar, você não é só um mergulhador, você é um pesquisador. E é importante você descobrir animais diferentes, no caso aqui só peixes, descobrir esses peixes e descobrir as características desses peixes, o tamanho deles, como é que se é um animal carnívoro ou se ele não é carnívoro, enfim, você vai fazendo pesquisas. Então o jogo se baseia justamente em você ter um tabuleiro onde você é um mergulhador que você vai mergulhar e descobrir peixes e coletar informações sobre esses peixes. E ao decorrer das jogadas, ao decorrer da partida e das rodadas, você vai conseguindo encontrar coisas, e quanto mais coisas você encontrar, mais você vai pontuar. Esse é o principal mecanismo. Muitas pessoas comentaram sobre ser um jogo de mergulhador e tal, só que o conceito principal quando você entende o jogo é justamente isso. Ele basicamente tem duas ações que eu vou mostrar pra vocês, que é colocar cartas e mergulhar. Só que se você mergulhar num lugar errado ou num momento errado, você não vai conseguir coletar muita informação. Por isso que é importante, para mergulhar, você também conseguir saber o momento certo de mergulhar. Então, o principal do jogo é isso. Agora eu vou mostrar pra vocês como é que joga, quais são as ações e quais são as mecânicas do jogo. Bora lá. Vamos lá. Eu vou abrir a caixa como se fosse um unboxing. Claro que não, um unboxing porque já tá tudo destacado, né? Mas é importante para vocês entenderem os elementos do jogo. Isso daqui é uma dica que eu dou de vocês deixarem os descartáveis para conseguir dar uma travada nas coisas aqui, tá? Ele basicamente tem um manual normal e tem um manual para autônomo para quem for jogar sozinho, com um jogador, tá?
Aqui a gente tem a tabelinha das semanas, porque o jogo se passa em 4 semanas. Todo mundo vai fazer as jogadas, todo mundo passa, quando ninguém tiver mais jogadas, passa para a próxima semana. No final da 4ª semana a gente soma os pontos que estão aqui. Então ele é bem relativamente simples, tá? Ele tem também tem algumas cartelas de identificação. Então a partir daqui você consegue entender o que significa cada coisa nas cartas, tá? E a gente também tem a iconografia do jogo, explicado aqui. O que significa cada um dos símbolos, porque ele é um jogo baseado em iconografia. Ele não tem tanto texto, ele é mais de iconografia. O que significa iconografia são símbolos que significam coisas. Então cada jogador pode ter uma cartelinha dessa para poder entender o que está acontecendo. Daqui é old school, né, para quem quiser marcar os pontos. Normalmente a gente marca hoje em dia em aplicativo e tal, né? Mas para quem quiser marcar no papelzinho. A gente tem aqui as cartas do jogo, tem basicamente 3 tipos de carta: carta de peixes iniciais, cartas de peixes gerais, e temos também as cartas do Autômato, que é basicamente para quem quiser jogar solo. Tem as cartinhas aqui embaixo, mais umas ajudas, enfim. Aqui é para você saber a questão de... também tem questão de pontuação, aqui os automas, tá? Basicamente isso, ele vem com um insertzinho também para quem quiser organizar aqui, o que ajuda bastante. Aí aqui são os componentes gerais do jogo. A gente tem os peixes com ovos, porque uma das ações de peixes e de mergulhar é colocar ovos, eclodir os ovos e transformar em cardume, que gera pontuação, então acaba sendo uma coisa muito importante. Se você mergulhar sem ter essa ação, você acaba perdendo isso. Os mergulhadores são 5 ao todo, mais o negocinho aqui de pontuação para a semana. Fichinhas para a semana, para você poder variar. Ou você pode jogar o basicão que já vem pronto da semana, ou você pode acrescentar na cartela do outro lado para poder variar as semanas. E aqui os tabuleiros de jogador. Ele não tem um tabuleiro principal, então cada jogador tem o seu próprio tabuleiro e as coisas acontecem. Então ele não é um jogo tão interativo, ele é um jogo mais individual, mas que você acaba também interferindo um pouco nos outros jogadores. Então ele tem um tabuleiro próprio aqui. Ele é bem grande, inclusive, e é a partir do tabuleiro que a gente faz as decisões. Então bora lá entender agora como é que funciona esse jogo. Bom, vamos lá, pessoal, vamos começar pelo setup inicial do jogo, então. Basicamente, cada um vai pegar seu tabuleiro, vai abrir seu tabuleiro próprio de jogador e vai colocar aqui. Cada um vai escolher seu grupo de mergulhadores e vai colocar eles disponíveis aqui na parte de cima. Eu escolhi a cor verde aqui, cada um escolhe a sua própria cor. Aqui vai ser a tabelinha das semanas. Aqui é o lado avançado, que você sorteia os bônus de final de semana. E esse daqui é o padrão que vem, eu vou usar o padrão que vem aqui, tá? Semana 1, 2, 3, 4, e vocês usam esse marcador aqui na primeira semana. Esse daqui cada um vai receber o seu. Como eu disse, é para auxiliar a entender as cartas e entender também as iconografias, é importante manter isso perto. Esse daqui é para primeiro jogador, sempre que passar para saber quem é o primeiro jogador. Essas cartas são as cartas de peixe inicial, que a gente vai sortear, que tem essa cor azul mais claro. Essa daqui são de peixes gerais, de azul escuro, e separar peixinhos pequenos e ovos, que é a mesma coisa, né? E os cardumes, aqui. Então, o setup inicial é basicamente esse. Aí agora, cada jogador, pessoal, vai colocar 2 ovas de peixe, uma em cada... Uma aqui, que já são esses peixes que são fixos, eles já vêm no tabuleiro de jogador, uma aqui. Eles podem ser usados como os peixes normais, tá? Tem 3 peixinhos. E um aqui. E pessoal, só um último detalhe rapidinho, eu esqueci de colocar o peixinho aqui também. Você tem um juvenil aqui, tá? É importante, eu acabei esquecendo de colocar no setup inicial. E só depois, quando fiz a parte simulada, que eu esqueci, coloquei aqui, tá? Mas considerem que no setup, além dos 2 ovinhos, também tem um peixe juvenil. Basicamente vem no mapa a iconografia aqui, os símbolos, vocês sabem o que precisa colocar em cada coisa, tá? Cada um vai receber 2 cartas aleatórias de peixes iniciais e vai colocar na mão. A nossa mão não segura a carta, a gente coloca aqui na lateral, tá? Então eu vou receber esses 2 aqui de peixes iniciais, vou colocar aqui do lado. E a gente compra mais 3 dos peixes gerais, que também entra na mão. Então entra aqui, aqui e aqui. Beleza. Essa daqui vai ser a nossa mão, pessoal. Fica visível porque
É um jogo que não tem tanta interatividade negativa, então não tem problema ficar visível. Fica até mais fácil de a gente se organizar, depois vocês vão entender por quê, tá? E aí, seleciona quem vai ser o primeiro jogador, e é basicamente isso. Agora bora entender como é que joga esse jogo. Bom, basicamente todo mundo tem 6 mergulhadores, e a gente tem 4 semanas. Então cada um tem 6 turnos, e depois que todo mundo jogar, uma pessoa joga uma vez, passa para outra, joga uma vez e assim por diante. Quando todo mundo jogar 6 vezes ao todo, passa, conta a pontuação de bônus da semana e passa para a próxima semana. Como é que a gente ganha? Fazendo pontos. Então a gente vai fazer pontuações das cartas, pontuamos de acordo com as cartas, pontuamos de acordo com os ovos que sobram, os peixinhos pequenos que sobram, os cardumes que sobram. E também um ponto de cartas comidas, que eu já mostro para vocês, que são dos peixes carnívoros. É basicamente isso, não tem muito segredo. Então é importante vocês saberem como pontua para bolar as estratégias, tá? Como eu disse para vocês, pessoal, a gente vai mergulhar. Então a gente tem 3 faixas aqui de mergulho. E dentre essas 3 faixas, que são as linhas, nas colunas a gente tem aqui 3 divisões também. Que é a luz do sol, o crepúsculo e a meia-noite. E a gente só pode colocar peixes de acordo com os requisitos que tem aqui. Então tem que tomar muito cuidado em relação a isso. Se eu fosse mergulhar agora, basicamente, eu teria um peixinho só em cada um, então eu não ganharia muito bônus, tá? Então, como eu disse pra vocês, é um jogo que quanto mais peixe a gente coloca, mais bônus a gente ganha. Claro que no começo do jogo não vai dar para colocar tantos peixes, então varia de acordo com a estratégia. O jogo tem basicamente 2 ações. Colocar peixes, que a gente coloca o mergulhador aqui para dizer que a gente colocou peixe, ou mergulhar. Para colocar peixe, basicamente a gente coloca o mergulhador aqui, vê a mão que a gente tem e coloca o peixe que a gente quer colocar de acordo com os critérios. Como é que funciona? Vamos entender agora as cartas de peixe. A gente vê então o requisito da região que ele fica e se ele tem alguma característica na lateral que também diga em que lado ele tem que estar. Por exemplo, o peixe mandarim, pessoal, tem que ficar na parte da luz do sol, então qualquer uma dessas áreas aqui ele poderia ficar. Já o peixe Picasso, ele também fica na luz do sol, só que como ele tem essa lateral aqui, significa que ele só pode ficar nessa coluna aqui. Então, uma dessas 3 aqui. Então, quando a gente for baixar um peixe, a gente tem que primeiro olhar para isso. A segunda coisa é o custo dele que fica aqui em cima. No caso, ele custa 1 carta. O que significa? Se eu for jogar o mandarim aqui, por exemplo, eu tenho que descartar uma dessas cartas qualquer. Por exemplo, eu vou descartar o peixe bangai. Vocês colocam para o outro lado. Daqui é um descarte que vocês podem recuperar. É um descarte seu. Ninguém mais pode acessar esse descarte. Então, por isso que ele tem uma coisa chamada... uma mecânica chamada construção de baralho. Chamada aqui de mais ou menos parecida. Porque você vai construindo o seu baralho e vai utilizando, voltando, utilizando e colocando, enfim. Então, isso vai ser uma coisa importante. Então, coloquei o mandarim aqui. Descartei essa carta. E é isso. E aí, outra coisa importante é... agora, na lateral, ele está falando assim, quando jogado, ele pode ganhar um efeito imediato, que no caso, quando jogado, ou ele pode quando ativado. Ou pode também no caso de final de partida. Nesse caso aqui é quando ativado, quando jogado, né? Então, coloquei meu mergulhador, coloquei o peixe mandarim, descartei o custo dele, e agora eu vou ganhar outras 3 cartas. Então, compro 3 cartas daqui, que vão ser viradas para cá. Vou colocar essa aqui no fundo. Eu não preciso, né? Estou jogando oficialmente. Beleza. E eu ganho um ovinho aqui também. E esse ovinho a gente coloca em qualquer peixe que esteja disponível. Aqui não tá. Aqui não tá. Só pode ir um ovinho por peixe, tá? Então pode ser nele mesmo, pode ser nesse peixe aqui, por exemplo. E beleza. Então a gente tem a primeira ação, que é colocar as cartas. A segunda ação é a gente mergulhar. Então eu vou fazer uma simulação de mergulho aqui, tá, pessoal? Vamos fingir que a gente já jogou e tal. E eu coloquei esse peixe... deixa eu pegar outra aqui. Só tem luz do sol. Deixa eu pegar outra aqui pra gente fazer uma simulação. Vamos supor que eu tenha jogado esse peixe aqui em algum momento, tá? A gente teria um peixinho aqui, um aqui e um aqui. Quando eu faço mergulho, eu pego o meu mergulhador, eu coloco ele aqui em cima, e aí a gente vai descendo e vai ganhando os bônus de acordo com os peixes. O que significa? Aqui, pessoal, ele tem um peixe.
eu ganho esse bônus que está aqui em cima porque eu tenho pelo menos um peixe aqui. Se eu não tivesse o mandarim, eu não ganharia um bônus dessa região. Aí eu mergulho aqui para baixo e viria se eu tenho um peixe. Tenho, aí eu ganho e assim por diante. Aqui eu tenho 3 peixes, então eu vou ganhar os 3 bônus. Coloquei aqui, então, eu vou ganhar esse primeiro bônus, que é ganhar uma carta. Então a gente vira mais uma cartinha aqui. Tem algum peixe que ativa aqui? Não tem nenhum peixe que tenha esse efeito amarelo de ativar nessa primeira parte. Então eu desço para o segundo nível, eu ganho mais uma carta porque eu tenho um peixe aqui. Tem algum peixe aqui com efeito? Não, esse daqui é de fim de partida, então esse daqui não vai ativar. Eu vou vir para cá, eu tenho um peixe que estava aqui, que é o peixe fixo que já começa. Então eu ganho mais uma carta. E por fim, eu ganho o bônus que está aqui, pessoal, no finalzinho. Como vocês estão, deixa eu vir um pouco mais para cima. Esse bônus que está aqui, eu também ganho. Eu posiciono o mergulhador para dizer que eu fiz o mergulho completo e ganho um bônus que está aqui. Que no caso é recuperar um peixe que eu descartei. Olha que legal, olha quantos peixes já tem na minha mão. Basicamente com isso. Agora vamos simular que eu tivesse um peixe com um efeito. Vamos simular que eu tivesse esse peixe aqui, por exemplo. E fosse fazer mais um mergulho, tá? Vamos supor. Fazer mais uma simulação aqui. Tinha colocado o peixe, eu vou fazer mais um mergulho aqui. Já tinha um mergulhador aqui embaixo, hein, pessoal? Fiz o mergulho, eu vou ganhar as cartas de novo, aí eu ganho mais uma cartinha, porque eu tenho peixe. Eu passo por ele, porque ele tem esse amarelinho escuro. Então, como ele tem esse amarelinho meio mostarda, meio escuro, ele diz aqui, ó, se ativado, o que acontece? Ele tem essa iconografia. E aí vocês consultem a tabela, não vou explicar tudo, obviamente, e fala assim, mova um juvenil ou um cardume qualquer número de espaços em uma linha reta no seu oceano. Um cardume não pode entrar ou passar de um espaço que já tenha cardume. Então vamos lá. Eu tiraria um peixinho. Eu não estou sem nenhum peixinho. Vamos supor que eu tivesse um peixinho aqui para usar o efeito dele. Passei, eu poderia, por exemplo, ó que legal. Se eu tivesse 2 peixes aqui, por exemplo, e um peixinho aqui. No momento que eu passei aqui, eu consegui uma carta. Passei aqui, eu posso usar esse efeito, que é mover nessa mesma coluna aqui, tá, pessoal? Em linha reta no oceano aqui, que seria aqui no caso. Eu posso mover, por exemplo, este peixinho aqui para baixo. E quando eu formo 3 peixinhos, que é uma mecânica do jogo, eu formo um cardume, quando eu junto 3. E aí eu continuaria descendo, compro mais uma carta. Aqui eu compro mais uma carta. Porém aqui, como eu já tenho um mergulhador aqui, pessoal, eu não ganho mais esse efeito de final de turno até virar para a próxima semana. Aí ele só ficaria aqui do lado. E basicamente é assim a ação de mergulho. Tem 2 ações, colocar a carta e ação de mergulho. A questão é entender as iconografias e a estratégia, né? Tá, pessoal? De quebra eu já ensinei para vocês como é que forma cardume, mas como é que coloca os peixinhos? Basicamente usando cartas ou ações. Por exemplo, aqui ele coloca ovos em peixes e aqui, basicamente, eu choco ovos. Então, se eu fosse mergulhar aqui, como eu tenho um peixe nessa região, eu poderia chocar um ovo qualquer. Então, eu poderia chocar esse. Assim, a gente consegue ganhar. Tem cartas de peixes que, quando ativado, também chocam ovos, pessoal. E colocar ovo é a mesma coisa. Se eu vier aqui, eu colocaria um ovo em algum peixe que não tem ovo. E é basicamente isso. Então, o jogo gira em torno dessas mecânicas. É relativamente simples. A questão é entender as cartas, principalmente, né? E entender como você pode usar estrategicamente. Outro e último ponto é em relação aos peixes carnívoros. Os peixes carnívoros têm um requisito a mais para serem jogados, além do custo que está aqui em cima. Por exemplo, o peixe sapo do sargaço, ele tem um custo de uma cartinha, um juvenil e colocar em cima de um peixe. Então o que acontece? Basicamente, se eu for querer jogar, eu vou precisar colocar novamente o meu mergulhador aqui. Eu vou precisar pagar uma carta, por exemplo, essa aqui. Um juvenil, vamos supor, esse juvenil aqui. E eu preciso colocar ele em cima de outro peixe, onde o tamanho da cauda seja menor do que está aqui. É como se ele estivesse comendo um peixe menor. Então eu tenho que colocar também os requisitos dele aqui. Então, por exemplo, esse daqui não poderia. Nesse momento eu não poderia comer nenhum desses peixes que está aqui, mas eu poderia comer, por exemplo, o mandarim. O mandarim eu poderia comer, aí eu colocaria por cima dele. E avalia um ponto de vitória a mais dos peixes que estão aqui embaixo. Inclusive, se ativado, eu posso ir colocando peixes embaixo dele. Então, é um efeito específico desse peixe.
Se eu passo por aqui e ativo o efeito dele, eu posso, quando ativado, comer 2 peixes. Se eu colocar 2 peixes, lembrando que tem que seguir o requisito de ser um peixe menor. Vou colocar embaixo dele, para ir somando pontos para o final do jogo. E basicamente, eu passei num geralzão sobre como jogar. E aí, como eu disse para vocês, pensar muito na estratégia de quando for descer, você aproveitar o melhor possível suas cartas para conseguir maximizar seus pontos. Bom, pessoal, vamos fazer uma rodada simulada então, só para vocês fixarem as mecânicas, né? Eu vou jogar como se estivesse jogando sozinho, obviamente não vai fazer tanto sentido, faz mais sentido jogar com outra pessoa e tal, mas para vocês fixarem a mecânica. Vou fazer aquele setup, então o setup em si já está pronto, mas eu compro 2 cartas iniciais, de peixe inicial, e 3 cartas dos peixes comuns, vamos assim dizer, os peixes gerais, né? Beleza. Agora vai ser a minha vez. O que eu vou querer começar, normalmente a gente começa jogando cartas, né? Pra gente poder usar os benefícios. Então, o que faria mais sentido aqui? Ó, esse daqui é interessante, eu posso comprar mais carta. Esse aqui é muito interessante, porque este aqui eu já compro 4 cartas de uma vez. Ele fica nessa região aqui, e eu não tenho peixe nessa região aqui. Ele não tem nenhum requisito, provavelmente eu vou querer jogar ele então. Eu vou colocar aqui, e eu vou jogar ele aqui então, e eu pago os custos dele. No momento, o que seria mais difícil jogar? Seriam peixes que vão ter um custo muito alto, talvez, de peixes agora mesmo, porque eu preciso jogar mais peixes, né? E esse daqui é de fim de partida, por exemplo, eu vou deixar ele mais pro fim da partida, né? Eu vou deixar os que tem efeitos agora no começo, porque os efeitos podem me ajudar a construir o meu jogo, tá? Esse daqui talvez não seja tão interessante agora, porque eu preciso comer peixes para eu ter o benefício dele, então eu vou deixar ele um pouco mais pra frente também. E agora eu vou ganhar mais 4 peixes, 4 cartinhas. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4. Beleza. Eu joguei, agora eu passo minha vez, a outra pessoa jogar. Voltou para minha vez. Eu posso tentar comprar mais peixes ainda, talvez? Vamos lá. O que poderia ser interessante? Ó, quando jogado, eu posso mover peixes. Por enquanto não é interessante, porque eu não tenho nenhum peixe eclodido, né? Se ativado, eu posso recuperar 2 aqui, talvez não seja tão interessante. Esse daqui é de fim de partida, não é tão interessante. Esse daqui também eu posso mover peixes, por enquanto eu não tenho nada. Então talvez seja interessante eu começar a pensar em eclodir os peixes ou colocar mais ovos, né? Eu tenho 2 ovos que eu posso eclodir aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar mais uma carta então, para eu poder jogar esse daqui aqui, por exemplo. Mas por aí eu ganho mais uma carta também quando ele for ativado. Então eu posso colocar ele aqui, por exemplo, nessa região. Eu vou deixar ele aqui porque tem cartas que dão bônus ou precisam ser colocadas nessa região onde tem esse símbolo. Então aqui eu vou deixar livre por enquanto, tá? Então coloquei ele, eu tenho que pagar um ovinho, né? Beleza. Paguei um ovinho. E na próxima rodada, caso eu queira, por enquanto eu tenho um ovinho só, né? Caso eu queira, eu posso eclodir. Mas talvez seja interessante colocar antes mais um pouquinho de ovos. Então, por exemplo, eu posso vir e colocar mais peixes aqui. Pelo menos mais um aqui, talvez. Tinha um símbolozinho de peixe aqui também. Vou colocar aqui. Acabei de esquecer. A gente pode colocar pelo menos mais um peixe nessa região para a gente poder colocar mais ovos, pessoal. Quando eu fizer a descida daqui, colocar ovo. Então eu vou colocar mais um peixinho aqui. Eu vou pegar o peixe cofre amarelo e vou colocar ele aqui nessa região, por exemplo. Eu tenho que pagar o custo de 2 peixes. Eu vou deixar esse aqui e esse aqui por enquanto. Beleza. Agora na próxima ação eu vou mergulhar. Então vamos supor, eu vou mergulhar aqui. Aqui automaticamente eu coloco um ovinho em um peixe. Então eu posso colocar um aqui. Eu posso vir aqui, se ativado, eu posso mover peixes caso eu queira. Assim ou assim. Por enquanto eu não tenho peixes para mover aqui, então não vai ser necessário. Eu venho aqui, eu tenho peixe aqui, eu posso colocar ele aqui mesmo. Aqui eu não tenho peixe, eu não ganho nada. E aqui eu ganho um ovinho por ter chegado até o final. Eu posso colocar um ovinho aqui, por exemplo. Beleza. Agora sim faz mais sentido eu eclodir os peixes. Então eu posso vir aqui e eu posso usar os efeitos daqui. Basicamente, ou eu posso colocar um peixe antes aqui, caso seja interessante para mim, né? No caso aqui eu vou eclodir um peixe só e vou poder mover mais um. Então talvez seja interessante eu tentar comprar mais uma carta antes. Eu tenho mais 2 mergulhadores. Aí no caso eu não conseguiria colocar um peixe. Então talvez seja interessante realmente, pelo menos nessa região aqui, eu não vou conseguir colocar. Então eu vou só mergulhar mesmo e eclodir os peixinhos. Então eu vou vir aqui, eu vou eclodir este, por exemplo.
eu venho aqui. Ó, se ativado, todos compram cartas. Esse é um efeito interessante. Quando falam todos, é que todos os jogadores vão comprar uma carta. Nesse momento. Comprei mais uma cartinha. E ó que legal, esse daqui ativa, eu posso colocar. Se eu tivesse comprado ele antes, eu conseguiria colocar e ativar, eclodir mais peixes ainda. Aqui eu não eclodo, aqui eu não eclodo, e aqui eu posso mover um peixe de uma região assim ou assim. Eu vou mover daqui para cá, só. E beleza, tenho mais um mergulhador, agora eu posso ver o que seria mais interessante para mim nesse momento. O fim de rodada, eu ganho ponto por ovos e ou juvenis. Por enquanto tem 1, 2, 3, 4, 5, mas eu não tenho mais espaço para colocar também. Teria no máximo aqui. Então eu não poderia, se eu vier aqui eu vou perder, vou mergulhar meio que à toa. Então eu vou vir para cá, porque eu não mergulhei aqui ainda. E aí eu posso eventualmente trazer mais um peixe para cá também e construir melhor a minha próxima rodada. Venho para cá, aqui eu não compro nenhuma carta, aqui sim eu compro uma carta. Aqui eu compro uma carta também, porque tem um peixinho aqui. Venho pra cá e recupero uma carta daqui, qualquer. Eu posso talvez pegar essa daqui, porque quando ativado eu vou recuperar mais cartas pra cá, pra continuar comendo, enfim. Então, basicamente, aliás, trazendo, né? Comendo seria esse daqui. E aí acaba a rodada, eu vou contar quantos pontos eu fiz do final de rodada. No caso eu fiz 1, 2, 3, 4, 5 pontos, basicamente. Então eu fiz 5 pontinhos da semana 1, vai pra semana 2, todos os mergulhadores voltam pra cá. E aí começa tudo de novo. Se eu fui o primeiro jogador, eu dou para a pessoa que está do meu lado, e essa pessoa começa jogando. E assim por diante. É isso aí, pessoal. A Fabi voltou aqui. Eu voltei. Tinha saído. E é isso aí. Bom, vocês viram o jogo de maneira geral. Espero que tenham entendido e tenham captado. Eu tentei ensinar da maneira mais lúdica possível. E para finalizar, conta aí o que você achou do jogo. Você jogou uma vez, por enquanto? Né? Eu joguei uma vez, e aí eu queria muito jogar de novo. Porque fiquei viciada depois que eu joguei, eu adorei. É isso aí, a gente vai tentar jogar ainda, que a gente vai devolver pra eles na sexta, vamos ver se até lá a gente consegue jogar pelo menos mais uma vez. Quando acabou, eu fiquei, queria jogar de novo, mas não é nosso esse. É isso aí, mas logo em algum momento a gente vai comprar o nosso também. Sim, uma hora a gente vai comprar. É isso aí, é um jogo legal de 2, inclusive. A gente vai testar, mas aparentemente é bem legal de 2. Bom, é isso aí. Sim. Caso vocês tenham alguma dúvida ou se fizerem alguma sugestão de alguma coisa que eu acabei esquecendo, falei errado, etc., deixa aqui nos comentários. Qualquer dia a gente grava você me ensinando. É isso aí, galera. Espero que tenham curtido e até a próxima. Valeu! Tchau.